Fala rapaziada, Velozinho aqui trazendo mais um vídeo para vocês, dessa vez para falar sobre um avião que causou uma extrema decepção e que foi lançado recentemente pela bagatela de $120, algo em torno de 700 e alguns reais, tá? A aeronave que estava prometida para ser referência no modelo da aeronave real, né? Ou seja, 737-500, operado em algumas companhias aéreas brasileiras, como a Rio Sul e a Varig, e o lançamento da aeronave foi catastrófico, né? Considerando os problemas que foram apresentados e os muitos reportes recebidos através dos diversos canais da desenvolvedora. Inclusive, eu tenho acompanhado com certo rigor os reportes que são feitos de problemas encontrados com a aeronave lá no Discord, mas enfim, vamos lá. Uma aeronave que, se alcançar o que foi prometido, sim, será uma aeronave referência para o modelo proposto. Mas, nesse exato momento, ainda temos algumas reservas em relação ao operacional da aeronave e outras com relação à modelagem, tá? Eu não sou muito crítico com essa questão de modelagem, até porque a gente percebe claramente, se a gente fizer uma pesquisa na internet, tá? Puxar as imagens, vídeos aí da aeronave em questão, a gente percebe que tem uma semelhança muito grande, tá? Tanto em termos de modelagem como de texturas, eu já vi coisa muito pior. Mas nem por isso a gente tem que aceitar que uma aeronave que custa $120 pode ser entregue com reservas, tá? Todavia, vale lembrar que até a PMDG, tá, e outras empresas aí entregaram aeronaves não em situação pior do que essa aqui, mas com problemas, tá? Com coisas que ficaram pendentes a ser resolvidas, tá? Então, eu não sou muito crítico, tá? E exigente com relação à modelagem, porque a gente percebe que hoje tem muito recurso. Inclusive, as grandes empresas desenvolvedoras de jogos de corrida, tá? Aliás, jogos diversos, tá? Nem sempre a modelagem parte do zero. Existem profissionais voltados para essa área que dispõem o trabalho deles em determinados marketplaces e a empresa vai lá e compra o direito comercial e coloca aí. Então, às vezes, nem foi modelado do zero, mas é uma responsabilidade da empresa te entregar uma aeronave pelo menos 80% próximo do modelo real. Tá? E a gente vê um avião, não digo nem que lembre, mas que é efetivamente o que se observa na aeronave real. Tá? Então, modelagem, na minha opinião, de 10, a gente dá um 8/10 aí, mas tem expectativa de receber algumas melhorias, beleza? Vamos passar para dentro do cockpit. A gente vê que, é claro, tudo dá para ser melhorado, mas num primeiro momento não é o que mais me incomoda, tá? Não é o que definitivamente eu diria ser o problema mais grave da aeronave. Você tem muitos pontos de interação chamados click spots, tanto aqui dentro do cockpit como lá fora. Então eu acredito que se eles forem mexer em alguma coisa aqui, em definitivo, vai ser muito pontual, tá? Vai ser uma correção ou outra de textura, de reflexo. Não é algo que eu diria ser hoje a prioridade da empresa, porque existem coisas muito mais impactantes em termos operacionais da aeronave do que essa questão de textura, modelagem interna. Não que efetivamente deva ser esquecido, tá? Mas eu acho que a prioridade é fazer o avião voar bem. Essa outra parte aí que envolve botões, texturas, modelagem dentro do cockpit é importante visualmente, mas a experiência fica muito mais comprometida quando você está com a aeronave que tem a proposta de te entregar um operacional e você não vê esse operacional sendo entregue. Até o momento, essas características apresentadas aqui não foram, em momento algum, o grande motivo da discussão e das reivindicações feitas dentro do canal de comunicação da desenvolvedora. Aqui você tem um tablet bastante funcional, eu não percebi nada que pudesse comprometer a experiência enquanto utilizando a aeronave. Num primeiro momento você tinha algumas solicitações aqui através do tablet não sendo atendida, tá? Mas hoje você clica aí, o GPU ele demora um pouquinho e depois ele se apresenta ativo lá no overhead. Não sei se o caminhão de combustível ele chegou a ser implementado, o ASU também não está funcional, mas todo o restante, que é o mais importante para que você tenha uma experiência visual interessante, está funcional. Portas abertas e compartimento de bagagem também. Voltamos ao overhead e aí agora a gente inicia aquele processo todo já conhecido por vocês, tá? Vamos colocar a GPU na barra aqui, trazer os iniciais para a neve, vamos ligar essa bomba de combustível, acionar o APU, vamos dar um bright aqui na iluminação da cabine.
trazer no smoke para alto, fast seatbelt para alto, emergency light armed, window hit on. E depois a gente vai falar de alguns problemas envolvendo o operacional dessa aeronave, mais propriamente falando do APU, tá? E eu vou sustentar o que eu vou dizer para vocês através de informações concretas e não de achismo. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, a aeronave sendo energizada, tá? Dando power up aí, ó, tudo funcional como deveria. Pedestal, vamos dar um bright aqui também, a iluminação de fundo. Aproveita aqui que a gente já está próximo aos botões que vão trabalhar a iluminação ali dos nossos instrumentos de voo. Tudo aqui é funcional, até agora não percebi absolutamente nenhum problema com relação a isso. Agora você tem ali no painel, ó, o brilho intenso. Para que eu estou fazendo isso? Para utilizar esses knobs aqui para a gente melhorar a nossa iluminação aqui do painel. Aqui no CDU também, isso aqui estava piscando, tá? E foi corrigido na última versão. E isso feito, a gente volta aqui ao quadrante. Os testes que você normalmente executa. GPWS não está operacional, vamos aproveitar que a gente está desse lado aqui, ó. Vamos mexer na iluminação ali também. Então aqui tem alguns click spots que a gente já vai explicar. Janela do cockpit, ela abre, ó, e tá com uma ambientação de som 3D muito bacana. Uma coisa que parece ser boba, tá? Mas que é de fato pré-requisito para você fechar, é você clicar aqui, ó. E aí você fecha, tá? Você tem um trinco ali que evita da janela retornar. Então, clicou aqui, ó. Ela abre. Depois, se você tentar clicar aqui, você não vai. Você tem que clicar aqui, ó, no trinco, ó. Clicou ali, ela fecha. Existem outros click spots na aeronave. Porta da aeronave, você já viu. Se a gente sair aqui, você também tem interação aqui, ó, com o punho de segurança para você fazer a operação de fechamento das portas. Isso é real, tá? Então você cruza as fitas e a arma escorregadeira. Pode parecer uma coisa meio estúpida, né? Mas eu costumo dizer que tudo deve ser levado em consideração para você avaliar e definir que nota dá para uma aeronave. A gente sabe que cabine de passageiros não é o grande foco da simulação de voo, mas é, de alguma maneira, para quem está voando, fazendo pernas longas, ele acaba se vendo na situação de, em algum momento, estar visitando a cabine de passageiros, tá? E aí, como você pode ver, ó, a gente tem muita coisa interessante a título de você considerar que nem tudo que foi entregue está disfuncional, tá? Aqui você tem interações, tá? Ó, alguns botões, talvez, em algum momento, esses botões eles vão oferecer algum tipo de interação, tá? Aqui são as chamadas, cockpit, galha dianteira e dá um reset, tá? Reset na chamada normalmente na master call. E aqui lights está funcional, tá? No manual de recursos da aeronave, ele consta como disponível. Aqui o banheiro, você percebe que a gente tem algumas interações aqui também, trocador não, mas flush funcionando. Não é definitivamente o grande foco, como eu disse, né? Não é o que a gente espera, mas é importante mostrar. Bom, vamos mostrar uns click spots importantes aqui, até porque, em definitivo, você vai precisar usar e é importante que você saiba onde está. Só que eu vou aproveitar que eu já estou aqui e já vou colocar aqui SBPA e vou puxar as coordenadas do aeroporto, jogar aqui porque ele não faz o alinhamento dos inerciais da forma que você conhece. Tá vendo aqui, ó? Você não tem como copiar a posição nem da esquerda nem da direita. Ele faz através de coordenadas geográficas e da database que existe dentro da aeronave. Então, fez isso aqui, ele já vai iniciar o alinhamento dos inerciais. Outro ponto importante é que aqui em opções você vai ter algumas coisas interessantes para você definir. Por exemplo, eu curto vir aqui e deixar isso aqui no rápido. Os click spot são os pontos que eu acabei de mostrar e que eu vou apresentar agora como sendo muito importantes. Configurações aqui, tá? Vou admitir que não mexi em absolutamente mais nada. Como você pode ver aí, tem algumas coisas que são bem intuitivas, tá? É só você dar uma olhadinha aqui que você vai se entender com as opções que tem aqui. Vamos voltar aqui para o click spot. Aqui
normalmente, onde você, depois que tem os valores de VSpeed e de VRF, você vai definir, tá? Girando esses marcadores aqui para as posições respectivas, tá? V1, VR, V2. Não há necessidade de você fazer isso. Todavia, se você quiser, você pode fazer. Mas aqui, ó, nesses parafusos, tá? Você tem uma interação rápida para que você possa definir os marcadores de acordo com os cálculos que foram feitos lá na página de performance. Parafuso do lado direito aqui, ele vai setar a V1, a VR, ainda a V2 mais 15 e aqui no parafuso 2, ele vai setar Bugs for Landing, tá? VRF, VRF mais 15, Flaps Up, Maneuver Speed. E no 3, que é aqui, ó, ele vai resetar tudo. A gente vai mostrar isso já já. Esses são os click spot importantes, tá? Se você faz voo noturno, aqui em cima também tem um click spot importante. Você clica aqui, teoricamente ele deveria acender, tá? Mas ele não está acendendo, mas consta no manual, em algum momento isso vai ser funcional. Vamos lá, eu vou fazer a programação da aeronave aqui, não necessariamente apresentando todo o passo a passo envolvido, mas em algum momento eu vou trazer para vocês as informações. Enfim, vamos lá. Nesse alinhado, vamos começar a brincadeira aqui. Não vou me ater a dar muitas informações sobre o que eu estou fazendo, até porque isso é uma operação de conhecimento da maioria. Então a gente está aqui na primeira página de posicionamento, tá? E aí a gente vai preencher porque ele não importa, tá? O plano de voo, ele importa para cá. Você vem aqui, ó, SimBrief, ele vai pegar aqui o voo, Curitiba, Guarulhos, e você consegue também aqui em Ground, depois em Load, ele vai fazer a importação. Eu boto aqui Instant Start, ó, confere, tá? 4.800 aqui de combustível, volta aqui no SimBrief, ó, 4.800. Então essas informações aí você tem aqui no tablet, aqui também o Weather, você consegue dar um request, você tem um META do aeroporto de origem, do aeroporto de destino, tá? E também do alternado. Isso aqui é importante para você fazer o preenchimento de algumas informações que já já você vai ver. Então, performance, mesma coisa, vai estar funcional. O que eu observei aqui que me deixou um pouco decepcionado, tá? Quando você começa a fazer o preenchimento disso aqui, você começa a perceber que ele dá uns stutterzinhos, ele demora a processar o que efetivamente seria necessário. Então você perde um pouco de agilidade aqui. Então a gente vai fazer o preenchimento manual para você ver do que eu estou falando. Então vamos ver se vai apresentar algum problema, tá? Pista 1.5, procedimento de saída, grade 1 no alfa, transição em Chunug, vamos voltar aqui em Routes. Demorou agora, viu? Ó, vai demorar mais um cada agora para processar. Isso é uma coisa que está me incomodando. É algo que eu acho que devia ser mais dinâmico. Ó, foi. Beleza? Não é instantâneo. Eu acho que existe alguma coisa ainda a ser otimizada para que ele te entregue uma experiência mais fluida. Vamos continuar o preenchimento aqui e dado ao fato da aeronave estar apresentando esses delays, eu vou fazer o preenchimento e quando chegar em partes que eu acredite ser importante fazer algum comentário, eu retorno. Rapaziada, uma peculiaridade é aqui na página de performance, né? Você está acostumado aí com as aeronaves da PMDG a você pura e simplesmente vir aqui, clicar ao lado de Zero Fuel Weight, ele preencher automaticamente para você, tá? Não, aqui você tem que vir e fazer o preenchimento manual, tá? Pelo menos por enquanto. Então, uma vez tendo você feito peso balanceamento, essas informações vão estar aqui. Basta você inserir ali e zero estresse, zero fadiga, zero mistério, beleza? São informações que você, obviamente, vai encontrar no seu SimBrief também, tá? Aqui você consegue essas informações mais precisamente na área, tá, de AIDS aqui. É só você transferir essas informações para ali, tá? Só vindo aqui para falar sobre essa peculiaridade, porque às vezes o cara fica clicando ali, não consegue simplesmente ter a informação preenchida e acha que já é mais um defeito, tá? E aí a gente entra na página de Takeoff. Clicou aqui, Takeoff, é aí que você vai fazer o preenchimento das informações que você vai obter aonde? Aqui, ó, em performance, tá? Então o que você precisa fazer? Botar o aeroporto aí, que eu acho que inclusive já deveria ter sido importado e não foi. Eu acredito que em algum momento isso vai ser um recurso. Dá um done, a aeronave, ele provavelmente, depois que você receber as variações que estão prometidas aí, né, o 300 e o 200,
você vai ter condições de inserir aqui também. A pista 15, tá? Flap 5, anti-ice off, bleeds eu vou botar on, mel off. Aqui, se você tivesse a possibilidade de utilizar outro tipo de motorização, muito provavelmente você faria a mudança aqui. E aí aqui, o wind direction, você puxa aqui, ó, 170 com 4. Volta lá, é clicando mesmo, tá? Ó, se você clicar aqui, você não muda. Então, ó. E outra coisa, esse click spot aqui tá bem ruinzinho, tá? Ó. Ele fica branquinho, mas não vai, tá vendo? E também tem um certo delay, ó. Isso aqui é como você quer que a performance seja calculada. Vou colocar Improve. Dry, pista seca, temperatura 15, 1024, 15. Agora vamos sofrer um pouquinho aqui, ó. Se eles colocassem alguma outra forma de interação, já resolvia, mas ó, clicando é bem custoso, tá? Ele já fez o cálculo ali, ó. Vamos ver se muda alguma coisa. E aí você tem aqui as informações que você precisa preencher ali no CDU. 1566572. Ele não tem as informações aqui, ó, variações de pista, tá? De slope, enfim. FMC característico dos que eram utilizados na operação dessa aeronave, beleza? Então, peculiaridades à parte, mostradas, vamos partir para outras informações importantes aqui. Outra questão característica desse avião é a hora que você vai conferir se o que ele efetivamente processou está sendo exibido como deveria. É outro ponto crítico aqui, tá? Deixa eu passar o auto brake para RTO já. É outro ponto crítico, por quê? Porque ele nem tá mostrando aqui, tá vendo? Então o que acontece? Para você verificar a rota, tá? Você traz aqui para plane, aumenta o range aqui um pouquinho, vamos botar 40, e aí você volta para lá. Agora sim apareceu, ó. E aí a gente vai dando step aqui, ó. Já fez uma zoada aqui, que eu não sei do que se trata, ó. Porra é essa? Olha isso, velho. Meu Deus do céu. Então, aí uma vez tendo você posicionado o seu nome aqui em plane, o seu CDU aqui em legs, na página legs, você consegue, então, conferir a sua rota aí, tá? Então, é outra peculiaridade que é importante ser mostrada, porque normalmente no Boeing 737NG o comportamento seria diferente, tá? O operacional seria diferente. Ele tem um EFIS aqui, já nesse aqui o EFIS é no pedestal. Depois é só você trazer aqui para map, um abraço pro gaiteiro. Tem informação, data aqui, né? Apresentar as restrições ali que infelizmente não está sendo apresentada. Pelo menos nos voos anteriores eu não consegui visualizar. Beleza? Um dos problemas recorrentes de muita reclamação, né, era o uso do APU, tá? Você não observou nenhum problema aqui, porque a gente, obviamente, sabendo do que está acontecendo, a gente optou por não submeter a aeronave a essa vergonha, tá? Então vamos ligar aqui, ó, bombas de combustível, em cima, fracionamento, electric hydraulic pumps. A gente está com as PECs aqui, off, e isolation valve em open. Se, tão somente se a gente quisesse, tá, para conforto dos passageiros aí, colocar as PECs em alto aqui, ou até em high, o APU não ia segurar, o que é uma mentira. Ah, isso está sendo simulado porque a aeronave simula isso. E eu consultando não só o manual, como um comandante amigo meu que tem mais de 30 mil horas, voou na Varig, voou na Rio Sul, enfim. Ele me reportou que isso não é procedente. Que isso é uma filosofia que está extinta desde o 737-100. Então o uso do APU ele seria ilimitado aqui, tá? Ele seria capaz de prover totalmente todos os recursos da aeronave sem qualquer problema, o que não é verdade. Vamos lá, ó. Vamos trazer aqui para alta as duas PECs. Vamos segurar um pouquinho aqui, ó, que ela vai cair. Ó, já caiu. Aí o que você tem que fazer? Trazer as PECs aqui para off e colocar o APU na barra de novo, ó. Ó. Isso é um problema. Então vamos acionar agora a aeronave, anti-collision light, vamos trazer o engine start para ground aqui e vamos acompanhar parâmetro aqui. Você vê que também o ganho de parâmetro aqui é absurdo, né? Uma coisa alucinante, ó. Já libera a start level na posição idle e aí o acionamento se dá. Outra coisa que eu percebi, tá? Olha só, a animação tá bem demorada aqui, tá? Ó. Então essa questão da APU aí... Ih, rapaz, o que aconteceu aí? Caiu de novo? Ó,
Ó, já voltou aqui a engine start para posição off. Vamos botar gerador do motor 1. Vamos ligar o 2 aqui, ó. Eu acho esse ganho de parâmetro aqui absurdo, é muito rápido, tá vendo? Ó? N2 ali, acho que isso é um pouco mais lento. Então acionamento é zero estresse, zero fadiga, zero mistério. Mas a questão que envolve o uso do APU, isso aí, infelizmente, fera, não foi dessa vez, tá? Os caras vão ter que dar uma mexida nisso aí, porque a justificativa deles não convenceu. E, inclusive, eu postei lá no Discord o manual da aeronave perguntando de onde é que eles tinham tirado isso, né? Então, é sobre isso, ó. Voltou lá a engine start. Então, agora a gente já pode desligar a bleed do APU, a spec para alto aqui, tá, ó. É outra coisa importante. Aqui você vai ter que fazer uma interação determinando aqui teu nível de cruzeiro, land elevation 2.600. Vai definir isso aqui e vai trazer, ó, esse switch para posição flight. Senão, quando você chegar lá em 10.000 pés, a cabine vai chegar junto, você vai receber um alerta aural. É você lembrar de trazer esse switch para posição flight. Outro problema crítico, estou usando o quadrante aqui da Honeycomb, o Bravo, daqui a pouco você vai ver ele aí, pelo menos durante o pouso vai, mas agora eu não sei. Vamos trazer aqui flap para posição 5, eita, aí. O que acontece? Se a aeronave estiver desconfigurada, ele vai dar um alarme. Eu levei essa situação lá pro Discord dos caras, eles disseram que, independente da posição da tua manete aqui, pode ser que você tome um alerta. Se você tomar, você simplesmente clica uma vez, depois clica outra e empurra, que ele vai resolver o problema, o que não seria também uma questão esperada, tá? Mas é um problema. E agora, vamos clicar aqui para você ver como é que funciona o negócio, tá? Você ter o que? Os valores de performance exibidos ali na tela. Então aqui, ó, takeoff 1566572 e depois um terceiro valor que é essa V2 mais 15. Então o que vai acontecer? Você vai clicar aqui, ó, e ele já definiu 65, eita, dá um reset aqui, ó, resetou, ó, essa aqui é a VRF e essa aqui é a V-Speed. Agora tá meio zoado isso aqui, tá? Não tá funcionando como deveria também não. Então vamos lá. Então vou botar aqui 156, 165, 165 aqui, depois 172 e depois mais 15, 187, o certo seria isso aqui. A proposta era que você clicasse aqui e ele fizesse essa marcação, mas você viu a marcação que ele fez aí, nada a ver, né? Vamos preencher o MCP aqui também, botar o heading da pista, que é 149. Considerando esses problemas aí reportados, preencheu aí, vamos fazer o táxi e lá no ponto de espera a gente entra em outro assunto. Mas antes, vamos falar do nosso querido pushback aqui, tá? Você dá um Caltang, nada acontece. Deveria acontecer, né? Essa era a expectativa. E demora um pouquinho aqui, como você pode ver. Dá um connect aqui, ó. De novo, todo aquele processo que você viu, olha lá. Nada acontece visualmente. Aí você dá um start, tá? E eu vou mandar ele para trás. Vai começar a andar para trás, só que a seta que está sendo usada é para frente e a velocidade é essa. E você não aumenta, ó. É isso ou nada. Então, se você for um cara ansioso como eu, esquece, tá? Já dá um desconnect aqui, ó. Tá, vamos lá, dá um stop, entendeu? Dá um desconnect. Acionamento do parking brake, pressiona o pedal, tá? E depois puxa aqui o handle do parking brake. Definitivamente, o pushback é outro problema que deve ser observado a título de aprimoramento. Bom, rapaziada, vamos lá. Aqui a gente vai testar um recurso que infelizmente funcionou na hora errada. Ou seja, manetes à frente a gente tomava um warning de take-off, né? Ou seja, indicando que tinha alguma coisa faltando na configuração prevista para decolagem, o que não era verdade. Afinal de contas, a gente já entende qual é o processo todo envolvido nisso e as configurações realmente estavam devidamente feitas. Uma vez reportado isso, eles disseram que era para você, pura e simplesmente, clicar aqui e depois empurrar e o aviso estaria resolvido, tá? A gente vai decolar então e vamos ver se ele vai dar esse aviso, tá? Fly Direct On, Auto Throttle On, só colocar aqui na proa da pista o heading. Bom, então vamos efetuar a decolagem, vamos ver se ele vai dar o aviso que ele deu reportando o erro, tá? Então, freio, estabiliza aí 50%, estabilizou, manetes à frente, toga. Ó, sem warning, tá? Então fica a dica aí para você,
que eventualmente achar que está tudo configurado e estando, recebeu o alarme e tal. Airspeed Alive, 80 knots. Espera aí, deixa eu trazer que eu estava olhando ali. View 1. Rotate. Manter aqui no máximo 10 graus de pitch. Positive climb. Gear up. Já vamos ligar aqui VNAV. Isso aqui é crítico, hein? Tem que soltar o manche, senão ele não entra, tá? Running turn off, take off, speed brake, flaps recolhidos. E vamos observar agora o comportamento da aeronave, que em alguns momentos pode te apresentar problemas, tá? Ele está subindo com uma razão até muito alta, perto do que a gente realmente entende como sendo ideal. Então, aparentemente, a aeronave respeitando aí o esperado, tá? Todavia, você pode experimentar algumas situações, tá, diferente do esperado. Ó, já enlouqueceu, tá vendo aí? Começou a girar. Então são problemas que, em definitivo, comprometem, tá, a experiência com a aeronave. Eu, sinceramente, não sei o que esses caras vão fazer para contornar esse tipo de situação. Outra coisa que eu percebi, ao programar a rota, ele criou waypoints que não estavam previstos. Praticamente duplicou alguns waypoints, eu tive que fazer a correção na mão. Isso tudo está devidamente reportado no canal exclusivo para reportar esse tipo de ocorrência. A aeronave já está chegando a 11 mil pés e está voando em cima do aeroporto. Ó. Surreal, né? Olha aí. Então é estranho que, tendo feito já uns 4 voos, cada hora ele apresenta um problema diferente. Tipo, você não sabe o que ele vai arrumar na próxima vez que você for voar, entendeu? Então o que eu vou fazer aqui? Para consertar isso, eu já vou dar um DCT ali pro 126, quer ver? Ó? E aí vamos ver se ele vai. Ó, realmente não é algo que se espera numa aeronave que custa 120 doletas, né? Então você paga uma grana num avião como esse aqui, você quer consistência, precisão, coisas que infelizmente não estão sendo observadas nessa aeronave. Então não é o momento certo de você adquirir. Eu acho que se você espera uma aeronave mais fidedigna, tá, ao modelo do avião que ela pretende ser referência, esse definitivamente não é o momento que deveria adquirir a aeronave. Eu acredito que, tendo em vista que alguns problemas já foram resolvidos, que todos os demais, dentro do tempo deles, acredito, né, serão resolvidos também. Eu vou fazer o voo, na aproximação a gente volta a mostrar para vocês o comportamento da aeronave. Aí, rapaziada, top of descent, a aeronave iniciou a descida. Nesse aspecto, a gente pode dizer que a gente já tem uma aeronave que oferece uma operação dentro do esperado. Todavia, aquilo que eu falei, se você realmente espera que a aeronave esteja 100% funcional, essa definitivamente não vai ser a realidade que será entregue no momento em que você fizer o seu primeiro voo. A gente percebe algumas coisas aqui bem fora do que a gente tem como expectativa, mas foi como eu disse, considerando que já foi feito do momento em que a aeronave foi lançada até agora, muito provavelmente os problemas serão corrigidos. É isso que eu queria mostrar, essa parte referente à navegação vertical da aeronave. Então a gente volta mais próximo da aproximação para mostrar como a aeronave vai se comportar performando o ILS Quebec, a pista 110 lá de Guarulhos. Bom, rapaziada, vamos entrar no procedimento de aproximação, já estamos aqui no IAF, e o que se percebe aqui, tá? Ele tem uma dificuldade muito grande para manter, tá, a restrição de velocidade prevista utilizando o VNAV. Então o que acontece? Eu tenho utilizado o Fly Level Change para tentar contornar essa situação. Porque se você deixar, você vai chegar quente e não vai conseguir pousar a aeronave. A real é que você não tem uma aeronave, tá, dentro do operacional que a gente esperava receber. Numa aeronave que não tem precisão, não tem consistência, tá? Então você vai
o tempo inteiro ter que monitorar o comportamento da aeronave a título de evitar que você não tenha sucesso na sua aproximação e pouso. A gente, ó, se eu passar aqui para o VNAV, você vai ver que a aeronave dá uma descacetada. Não executa o previsto, tá? O procedimento definido. É algo realmente crítico, sob o ponto de vista de uma aeronave que custa R$700, tá? Mas aquilo, se você tem muito tesão nesse avião e quer realmente se ver na enrascada, tá? Você tem a opção de adquirir a aeronave, não, o acesso à aeronave através da assinatura. Ó, tá estabilizado o localizador, vamos ver. Ó, ela vai entrar no zigue-zague, olha que doideira, velho. Ele vai buscar, foi buscar, beleza. Olha que doideira. Agora o GS, vamos ver se ele captura. Eu já vou baixar o trem aqui. Ó, capturou o glide slope, vamos trazer aqui, approach. 128, vamos ver se ele vai conseguir chegar lá na configuração de flap necessária. Vamos armar o speed brake. Tá bem complicado voar o avião, tá? Não vou mentir para você, mas se você quiser realmente passar por essa experiência, a título de verificar se não sou eu a causa do problema, tá? Tá aí a oportunidade, beleza? Olha aí, ó, 500, vamos desconectar. Vamos usar o trem aqui. Espera aí. Aí. Trenzinho ajuda, né? O trem tá baixo. Tá ventando, irmão. Tá. Vamos lá. Vamos tentar pousar. Vamos tirar o autotrota. Perdi um... Nice. Reverso. Ó, ele tá parando... Ó, já pode tirar o reverso. Tá parando... Rapaz... Ele tá parando como se fosse porta-aviões, tá vendo? Você usa pouquíssimo reverso e ele já segura bem, tá? Sendo bem objetivo, tá? E extremamente sincero. Eu esperava outro avião, não sei quanto a você, mas de 10 dava uns 5,5, tá? 5/10, mano. 5,5/10 e eu acho que tá de bom tamanho. Porque a ideia é você adquirir uma aeronave, executar o procedimento operacional previsto e ela te entregar sobre isso. Tem muito mistério. Isso é uma aeronave obediente, a grosso modo falando. Você ter que gerenciar o que se prevê que realmente seja necessário ser gerenciado. Agora, ficar tirando o coelho da cartola para fazer o avião voar, principalmente se tratando de uma aeronave de $120, em definitivo, não é aceitável. Então acho que uma proporção de 10, tá? Sendo bem sincero, eu daria 5,5 com expectativa de que melhore e talvez alcance um 8,5, 9, tá? Acho que 10 vai ser difícil aqui, observando os problemas que a aeronave vem apresentando. O resto é história. Rapaziada, é isso. Vou ficando por aqui. Espero que o vídeo possa ser importante para você tomar a sua decisão e fazer seu julgamento de valor aí. Essa é a intenção primordial do canal. Em primeira instância, trazer para vocês a verdade, mesmo que isso me custe acesso a eventuais aeronaves que sejam lançadas na sequência. Eu acho que não dá para esconder a verdade sob o argumento de que se eu falar a verdade, não entregar os pontos, que isso de alguma forma possa me prejudicar. Então, assim, antes uma parceria desfeita e manter a minha credibilidade e confiança do que eu enganar você e tentar na edição esconder pontos importantes referentes à aeronave e amanhã você falar, pô, mano, tudo mentira, esse canal não merece a minha audiência, nem o meu respeito, nem a minha credibilidade, beleza? Rapaziada, é isso. Não esqueça de deixar seu like aí para ajudar na divulgação e fortalecer a conexão. Fiquem todos com Deus, um grande abraço, até o próximo vídeo.